Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui na matemática no digital. Bom, gente, eu trago para vocês aqui hoje o assunto função de segundo grau, ou função quadrática, né? Vou tentar ser bem breve aqui, mais objetivo possível e didaticamente possível também, de forma que o vídeo não fique muito longo, tá? Então eu vou dividir ele em dois ou três fases, tá? Hoje a ideia, ou melhor, nesse vídeo, né? A ideia é explicar o que é uma função quadrática, né? o, o seu respectivo gráfico, ok? E depois a gente parte para os exemplos numéricos mesmo, tá ok? Nos próximos vídeos aí, tá? Então, função de segundo grau ou função quadrática tem esse nome devido ao fato do expoente aqui ser 2, né? Ou seja, meu termo aqui x está elevado ao quadrado, ok? Meu maior expoente é 2. Por isso, então, função quadrática ou do segundo grau, né? E ela vai ter sempre essa cara aqui, tá? Esse formato aqui. Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde, tá? A gente tem que observar aqui, o meu a ele tem que ser diferente de zero, tá ok? Porque se meu a valer zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Aí eu vou sumir com esse termo aqui, x ao quadrado, ela deixa de ser uma função de segundo grau, né? Então meu a tem que ser diferente de zero. E tanto meu a como b como c, ele pertence ao conjunto dos números reais, ok? Então meu b e meu c, ele pode ser zero, não tem problema. Mas o a tem que ser diferente, ok? Pode ser negativo, pode ser positivo, só não pode assumir o valor zero aqui. Bom, a gente posta dessa informação, então, como é uma função de segundo grau, para mim calcular as raízes dela, né, ou seja, os valores que o x vai assumir, aqui no caso são dois valores, né, quando que eu sei que é 2? Bom, se o meu discriminante, ou meu delta, vamos lembrar de equação de segundo grau, tá? Se ele for positivo, então eu vou ter duas raízes reais, ok? Se o meu delta for igual a zero, implica então, vou ter duas raízes iguais diferentes, tá? Se o meu delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais, ok? E a terceira possibilidade é meu delta negativo, né? E nesse caso, então, não teremos raízes reais. Ok? Então, estou resolvendo lá minha função, encontrei meu discriminante, ou delta, né? Negativo. Então, já coloco lá no exercício. Não possui raízes reais. Maravilha? E como que eu encontro as raízes? Bom, o meu x aqui vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz do meu discriminante, né? Meu delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Né? Então, meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos, quem é o delta mesmo? B ao quadrado menos 4ac. E tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Então tá aí. Daqui eu vou encontrar meu x1, ou x', né?
e o meu x2 ou x2'. Ok? Então, aqui são as raízes, onde elas podem ser diferentes, né? Se o meu delta aqui der um valor positivo, elas podem possuir o mesmo valor, né? Ou seja, serem iguais, se meu delta for igual a zero, ou não possuir raízes reais, né? Raízes que pertencem ao conjunto dos números reais. Ok? Vamos falar um pouquinho do gráfico, né? Então, a cara da função de segundo grau é essa aqui, tá bom? O gráfico, deixa eu até mudar de cor aqui. Essa corzinha aqui é um verde abacate, tá bom? O gráfico tem esse formato aqui, ó. Então, a gente tem o eixo das abscissas, né? Que é o eixo x, e das ordenadas, que é o eixo y, que é a origem, né? Que é zero. Bom, ele tem esse formato aqui, tá? Esse formato aqui. Vem lá do infinito, né? Passa por aqui, cruza o eixo y, intercepta o eixo y, intercepta o eixo x aqui em dois pontos, onde eu vou ter um x1 e um x2, né? Então, onde o gráfico, a função intercepta o eixo x, né? O valor aqui é a minha raiz, né? Então, tem a raiz, que é x1, e a minha segunda raiz, que é x2. Tá bom? Onde a função intercepta o eixo das ordenadas, ou eixo y, é justamente o nosso valor de c aqui na função. Tá bom? E aqui nesse caso, observa que a concavidade da minha função é positiva, né? É uma parábola com concavidade para cima. Tá bom? O gráfico está sorrindo aqui, né? Por quê? Porque o meu A aqui ele é positivo. Então, nesse caso aqui, o meu A ele é positivo. Ok? Ah, mas e se o meu A for negativo? Bom, se o meu A for negativo, então eu vou ter uma concavidade para baixo. Bom? Então, gráfico sorrindo, A positivo. Gráfico triste, A negativo. Bom? E da mesma forma, tá? Eu tenho minha primeira raiz aqui, x1, tenho minha segunda raiz aqui, x2, né? E aqui eu tenho o meu termo c lá da função. Ok? Ah, professor, se meu c for zero? Ah, se meu c for zero, significa que o meu gráfico está tocando aqui a origem. Tá? Onde vale zero aqui em y. Ok? Outra possibilidade. Ah, e se eu tiver duas raízes iguais, professor? Nesse caso, mais uma vez aqui, eixo das ordenadas e das abscissas, significa que meu gráfico está tocando apenas em um ponto aqui, ó. x1 é igual a x2, nesse caso, por exemplo. Ou pode ser com cavidade para baixo também, ok? Se o A for negativo. Tá? Ah, professor, e no caso do discriminante aqui for negativo, ou seja, eu não vou ter raízes reais aí. Como que fica o gráfico? Ora, significa então que ele não vai tocar o eixo x em nenhum ponto, né? Então vou ter algo assim, por exemplo, tá bom? Ou com cavidade para baixo, tá? De forma que ele não toque nenhum ponto aqui do eixo das abscissas, ok? Eu não vou ter valor para x, eu não vou ter nenhuma raiz real. Tá joia, gente? Bom, vamos partir aqui para um exemplo. Aliás, deixa eu voltar aqui, tá? Uma outra informação. Como que eu calculo, por exemplo, o ponto mais... Aqui no caso, ó, vou pegar aqui também uma outra cor, ok? Outra cor. O ponto mais, mais, como é que eu vou dizer, mais baixo, mais inferior aqui nessa função, nesse gráfico, né? É também chamado de ponto de mínimo, tá? Ou seja, o menor valor
uma função assume nesse gráfico aqui, tá? Percebam que aqui eu tenho um valor para y, que é o chamado de y do vértice, e tem um valor para x, que é chamado de x do vértice. Ok? Mesma coisa aqui. Suponhamos aqui, ó, que seja o ponto de máximo, né? Agora a concavidade está para baixo, então eu tenho um ponto de máximo. Então aqui eu vou ter um y do vértice e aqui eu vou ter um x do vértice. É o vértice da função, tá? Aqui mesma coisa, ok? Aqui mesma coisa, no x do vértice é o próprio x, meu y do vértice vai ser 0, ok? Bom, e como que eu calculo então o x do vértice, y do vértice? Ó, x do vértice é igual a menos b sobre a, e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Certo? Bom, são essas informações então que eu preciso para poder plotar um gráfico, tá? Da função de segundo grau. Então, relembrando, minha função de segundo grau tem esse formato, onde meu a tem que ser diferente de 0, ok? Para mim saber se a concavidade da função vai ser para baixo ou para cima, basta eu dar uma olhada aqui no delta, o discriminante, se ele é positivo, né? Ou desculpa, basta olhar o sinal aqui do A. Se meu A for positivo, concavidade para cima. Se meu A for negativo, concavidade para baixo. Tá? Com relação ao delta, ao discriminante, se ele é positivo, logo eu vou ter duas raízes reais diferentes. x1, x2, ou x', x2'. Se o meu discriminante for igual a zero, duas raízes reais iguais. E se ele for negativo, não terei raízes reais. Né? Então, para me encontrar os valores das raízes, tá aqui, é Bhaskara. Ok? E, para me encontrar o vértice da função, seja ele ponto de mínimo, quando a concavidade é para cima, ou ponto de máximo, com a concavidade para baixo, tenho aqui o x do vértice e o y do vértice. Opa, aqui ó, menos b sobre 2a. E o y do vértice menos delta sobre 4a. Maravilha? Então, próximo vídeo, faremos aí um exemplo prático, né? Um exemplo numérico. Show, pessoal. Um abraço.